Após a morte de Jeremias, Lumiar ignorará os alertas de que se tornou alvo da facção criminosa da qual ele fazia parte. Em Vai na Fé, ela verá Theo ser baleado no seu lugar e cair ensanguentado em seus braços. A advogada vai se desesperar com a tragédia e sofrerá ao ver o amante tentando dizer suas supostas últimas palavras. As cenas do atentado contra a criminalista vão encerrar o capítulo desta segunda-feira, 22. Será assim, Theo vê uma moto se aproximar com um piloto e um atirador na garupa, ambos de capacete. Em câmera lenta, o atirador coloca a mão no coldre que fica na calça, coberto pela camisa, saca a arma e estica o braço em direção a Lumiar. O empresário vai berrar o nome da loira nesse momento. Lumiar se vira a tempo de ver a moto chegando e o atirador na garupa com a arma em riste, muito perto, cada vez mais perto. O atirador dispara. Theo empurra Lumiar e se coloca na frente do cano da arma. O tiro atinge Theo entre o ombro e o peito, o sangue manchando a camisa, diz o texto de Rosane. A autora também explica para a direção que a personagem vivida por Carolina Dickman grita com força total, mas não é um berro que o telespectador ouvirá. É um grito inaudito, assim como pararam também os barulhos da cidade. A moto se afasta rápida na contramão, os transeuntes, em choque, se aproximam. Os sons da cidade voltam. Theo cairá nos braços de Lumiar, de olhos abertos, ainda no choque do tiro que terá levado. O capítulo vai terminar com o desespero da advogada. Theo morre em Vai na Fé? A continuação, na terça-feira, 23, contará com muitos momentos de tensão. Lumiar conversará com médicos, que avisarão que a bala não terá como ser removida porque se alojou em lugar delicado. Eles vão drenar o sangue e, em seguida, Theo já aparecerá no leito recebendo a família e pedindo para ver Lumiar. Ele não morrerá, ao menos por enquanto na trama. Clara mudou completamente o seu comportamento dentro de casa, impondo as suas vontades e colocando o marido no seu devido lugar. No entanto, a mãe de Rafa ainda não conseguirá esconder certas coisas e sofrerá com ciúme de Theo, pedindo ajuda a Helena durante os próximos capítulos de Vai na Fé. A nova postura adotada por Clara foi muito celebrada entre os espectadores do folhetim, que exaltaram a independência da personagem perante aos abusos do marido. Entretanto, essa mudança não foi tão profunda assim, já que a esposa de Theo ainda se submete a alguns caprichos do vilão, precisando lidar de outra forma com a situação. Clara ficará desesperada quando descobrir que Theo foi vítima de um atentado e precisou ser hospitalizado. Acontece que o vigarista irá recusar a presença da esposa no hospital, que queria passar a noite do seu lado, pedindo para Lumiar assumir esse papel. Clara não conseguirá conter a sua decepção e tristeza com o marido, decidindo pedir ajuda a Helena para lidar com essa situação. A personal trainer já está cansada de ouvir as reclamações de Clara sobre o marido, pois já não consegue mais esconder os sentimentos que possui pela personagem de Regiane Alves e precisa lidar diariamente com os conflitos matrimoniais de sua amiga. Theo deixa de lado o heroísmo e decide descobrir sobre tudo o que aconteceu no primeiro exame de DNA. Theo conseguiu superar qualquer expectativa do público ao cometer um ato heróico pela primeira vez na vida, mas logo voltará ao seu estado normal ao armar um novo plano. Nos próximos capítulos de Vai na Fé, o vigarista não hesitará ao manipular e convencer Lumiar a investigar sobre o caso do primeiro exame de DNA. Não é surpresa para ninguém que o comportamento egoísta de Theo apenas traz um enorme prejuízo para qualquer um que entre no seu caminho. Entretanto, o heroísmo cometido pelo vilão ao salvar Lumiar da morte certa foi um ponto fora da curva, principalmente por se tratar de alguém quem não se importa com os outros. Acontece que não irá demorar para Theo retornar ao seu estado natural e decidirá convencer Lumiar a investigar mais o caso do primeiro exame de DNA que precisou ser feito novamente, já que acha estranho a decisão do juiz. A advogada cairá na lábia do vilão e aceitará o seu pedido, começando uma intensa investigação, o que poderá resultar em algo catastrófico. Lumiar provará que é uma excelente profissional e conseguirá chegar ao fundo dessa história, descobrindo que Ben é o verdadeiro responsável pela fraude, mas hesitará em denunciar o ex-marido, ficando em um complexo dilema moral.
Lumiar descobre algo tenso e decide abandonar Theo e a investigação sobre o exame de DNA. Lumiar ficou determinada a ajudar Theo em uma investigação importante, mas logo perceberá que algo está errado e precisará tomar uma decisão. Nos próximos capítulos de Vai na Fé, a advogada decidirá abandonar o que está fazendo e não hesitará em mentir para o vigarista e esconder o verdadeiro motivo. Não é de agora que Lumiar embarca em situações que colocam em dúvida o seu verdadeiro caráter, principalmente após começar um envolvimento complicado com Theo. No entanto, aos poucos a advogada está recuperando a razão e decidiu até mesmo abandonar esse relacionamento com um vilão. Acontece que Theo usará o seu poder de manipulação para convencer Lumiar a investigar sobre o caso do exame de DNA, algo que considerou que algo estranho aconteceu. A personagem de Carolina Dickman irá concordar com a investigação, mas logo irá descobrir que Ben é o responsável pela fraude no resultado do exame que o levou a se tornar pai de Jennifer. A descoberta será tensa para Lumiar, mas após uma séria conversa com o ex-marido, decidirá abandonar a investigação e não hesitará em mentir para Theo sobre o verdadeiro motivo da sua desistência. O vilão ficará furioso com a atitude da advogada, mas ainda não irá desistir de provar que é o verdadeiro pai de Jennifer apenas para realizar a sua fantasia doentia de se aproximar de Sol. Lumiar percebe o erro que está cometendo e abandona Theo antes que o pior aconteça na novela das 7. As ações de Lumiar colocaram o seu caráter em dúvida durante algum tempo, principalmente após começar um relacionamento com Theo. No entanto, essa situação está prestes a mudar quando a advogada perceber o seu erro e terminar o romance com o bandido durante os próximos capítulos de Vai na Fé. Lumiar cometeu diversos erros desde o início da trama, mas ficou evidente que suas decisões baseadas nas próprias inseguranças causaram problemas na sua vida, levando até mesmo o fim de seu casamento com Ben. Entretanto, o pior acontecimento realmente foi o início de um romance com Theo, colocando em dúvida o seu verdadeiro caráter, já que é nítido para os espectadores as verdadeiras intenções do vilão. Acontece que após uma série de acontecimentos tensos e reveladores, Lumiar finalmente irá cair na real e perceber o que está fazendo, tomando a importante decisão de romper o romance com Theo. É claro que o vilão ficará furioso, já que mais uma vez está sendo deixado para trás e perdendo algo que desejava tanto. Agora, Lumiar terá uma nova chance de mudar sua vida completamente, escolhendo o caminho certo, mesmo que tenha perdido seu casamento com Ben. Ainda possui muitas coisas importantes que serão benéficas para o seu crescimento pessoal. Ainda poderemos ver Theo criar um novo plano para reconquistar Lumiar, mas é certeza de que agora ela estará mais segura de si e disposta a não cair nos mesmos erros. A nova vida de Ben o levou a lugares em que jamais imaginaria estar, mas é inegável que ele ainda se mantém apegado a algumas partes importantes do seu passado. Nos próximos capítulos de Vai na Fé, o advogado não medirá esforços para cumprir uma missão importante de Lumiar. A separação entre Lumiar e Ben foi complicada, principalmente pelo amor que ainda sentem um pelo outro. No entanto, ambos precisaram seguir com as suas vidas de uma nova maneira, mesmo que ainda precisem manter o contato dentro do trabalho, além de outros assuntos que serão fundamentais para o progresso da trama. Acontece que Lumiar arriscará a sua vida para entregar os documentos da pessoa com quem sofreu um atentado, mas que acabou falecendo no hospital vítima de um criminoso. Ben entrará na jogada para exigir que essa pessoa cumpra o acordo que fez com a sua ex-esposa, mostrando que está do seu lado mesmo após a separação e não desistirá de fazer a coisa certa. Ben ainda mantém um forte laço com Lumiar, fazendo de tudo para que a sua situação melhore com o tempo, tentando até mesmo alertá-la do perigo de manter um relacionamento com Theo, mas parece que as coisas irão finalmente começar a ficar boas. O que você achou? Será que Lumiar vai cair na real e largar de vez o monstro do Theo? Escreve aqui nos comentários e vamos continuar com o vídeo, mas não esquece de clicar em gostei e se inscrever no canal para ficar por dentro de tudo o que acontece em Vai na Fé. Em Vai na Fé, não existe nada mais deprimente do que o casamento entre Clara e Theo, mas ambos seguem fingindo que está tudo bem, mesmo com todos os impasses violentos dentro e fora de casa.
É por isso que os próximos capítulos da novela das 7 podem ser determinantes para uma reviravolta na trama, afinal Clara toma coragem para contar a verdade sobre sua relação com Helena. Sem surpresas, o maior temor de Clara é uma possível reação alucinada do marido à informação, com direito a ataques preconceituosos e xingamentos gratuitos à esposa, mas, curiosamente, a reação do empresário causará espanto, principalmente depois de tantos exemplos de humilhação contra a esposa. Mergulhado na nova realidade como pai biológico de Jennifer e certo de que nunca vai pagar pelos crimes de importunação sexual, o canalha rebate a notícia de Clara com uma postura de alívio, dando certeza de que pode continuar com suas atrocidades ou simplesmente terminar o casamento quando bem entender. O problema é que, mais tarde, Theo será sacudido por Sheila em uma rodada de verdades desconcertantes, entre elas o fato de que ele não conseguirá se divorciar da esposa. Logo depois, a cena será cortada para uma conversa entre Clara e Helena em que a professora de educação física implora para a mãe de Rafa terminar o casamento. E agora? O que será que vai acontecer? Você acha que o casal Clara e Helena combina? Elas merecem ficar juntos? Se sim, deixa um coração para elas aqui nos comentários, e vamos seguir com o vídeo. Uma rede poderosa de criminosos dificilmente ficará parada diante da possibilidade de um processo judicial, e é claro que Orfeu não pretende dar chance ao triunfo de Jennifer no iminente caso que a estudante de direito pretende abrir na justiça contra Theo em Vai na Fé. Para a tristeza absoluta da filha de Sol, um dos principais agentes sabotadores de seu plano será seu próprio namorado, Hugo. Obviamente, o intuito de Orfeu não é livrar Theo de problemas, e sim salvar a própria pele, afinal a queda do sócio pode significar um estrago de altas proporções para os negócios ilícitos fundamentados de acordo com a lucrativa parceria. Por isso, Orfeu aproveita para colocar Hugo na palma da mão, reafirmando ao rapaz que ele jamais terminará de pagar sua dívida. Com o coração em pedaços, Hugo não terá outra escolha a não ser agir contra Jennifer, iniciando uma rodada de ações absurdas para ameaçar as possíveis testemunhas do caso montado por Jennifer. Ela até consegue reunir algumas vítimas de Theo, apesar de se irritar com algumas rejeições, mas Hugo será enfático ao disparar duras ameaças contra as mulheres. Haverá uma circunstância em que Jennifer perde a confiança no namorado, mas até lá ela só conseguirá se sentir humilhada, sem elaborar uma resposta à altura para driblar a potência de ataque dos inimigos. Enquanto isso, Sol vai implorar à filha que esqueça o processo e siga sua vida em paz. Parece uma tarefa impossível. A estudante de direito começa a formular um caso real, mas esquece de se dedicar à faculdade na novela das 7. Antes de tudo, é inegável que Theo merece uma punição severa em Vai na Fé, mas, talvez, Jennifer não seja a pessoa ideal para gastar todo o seu tempo a favor da complicada missão. Existem profissionais habilitados para isso, como o Ben, mas ele acaba se tornando um dos incentivadores das tarefas paralelas da estudante, enquanto Sol se preocupa pelo óbvio, afinal Jennifer é a primeira da família a ingressar em uma faculdade de prestígio. Além da dedicação absoluta à vingança contra Theo, Jennifer também gruda em Hugo em um período delicado da trama em que o desenhista precisa se dividir entre o desejo de largar o crime e a infeliz obrigação de dar prosseguimento a algumas tarefas ilícitas, incluindo o envolvimento com o tráfico de drogas, e em breve, até com a união cruel entre Orfeu e Theo. Hugo será obrigado pelo tio a convencer Jennifer a desistir do processo contra o vilão, dando início a um período caótico de reflexões pessoais para o rapaz, que poderá modificar completamente sua relação com a namorada, dependendo de sua escolha final. A briga judicial, os possíveis impasses românticos, a preocupação de Sol e outros fatores cruciais preenchem os dias de Jennifer, que simplesmente não consegue ter a mesma dedicação de antes no ICAS, motivo pelo qual ela ficará abalada ao notar o avanço dos alunos na revisão criminal nos próximos capítulos. O distanciamento dos estudos pode ser perigoso para Jennifer, mas, como ela já mostrou antes, sua força deve surpreender o público.